Você ouve agora na Rádio Zucatuga, Encontro Cultural. Rádio Zucatuga. Olá, você que acompanha o programa Encontro Cultural aqui na Rádio Zucatuga. Iniciamos aqui a segunda parte da conversa com Pedro Cardoso. Espero que vocês gostem e até já. As pessoas me encontram e falam que não são quem eu sou. Eu fiquei 15 anos no ar. Toda semana a pessoa me via. E muita gente vem assim, fala assim no Instagram para mim: te admirava como ator e agora te admiro como pessoa. Veja que interessante essa percepção. Eu me pergunto, como é possível me admirar como ator sem me admirar como pessoa? Se, obviamente, era a pessoa que eu sou que faz o trabalho que eu faço existir. Mas como a televisão polui a minha pessoa, a pessoa não tinha nitidez da minha pessoa, sabe? Aí depois me encontra, me vê falando e tal, e tem quando me vê assim no vídeo já é alguma coisa, mas quando me encontra mesmo na rua, ou eu paro para botar gasolina, quanto mais assim elementar for o encontro, mais banal, mais surpresa a pessoa fica por eu não trazer comigo a televisão, eu não trazer a empáfia do poder que a televisão, né, coloca na mão de quem fica famoso. Eu tenho horror a essa coisa de famoso. Eu acho isso errado. Eu acho que muita gente ficou surpresa também com a Regina Duarte, por exemplo, né? Que as pessoas admiravam como atriz, a pessoa namorada do Brasil, que fez personagens icônicos como a Viúva Porcina, por exemplo. Eu lembro de moleque, né? Foi marcante para mim, né? E que depois você vê umas declarações relativizando problemas tão sérios aí que estão acontecendo, que já aconteceram, né? Eu vi muita gente, muitos amigos meus, eu mesmo, assim, eu nunca não conhecia a pessoa dela, eu gostava dos personagens, né, não tinha uma relação mais assim, mas muita gente tinha uma relação afetiva com ela, pessoalmente, né, e estendia o personagem para ela, enfim, foi uma grande surpresa, né. Amigo, isso é um assunto muito complicado, sabe? Alguma coisa na humanidade, sei lá, demanda esse panteão, seja de deuses, ou de líderes, né, ou de pessoas famosas. Existe uma relação que eu não entendo bem entre o indivíduo e essas esferas acima dele, sabe? Eu me sinto muito desconfortável nesse lugar. Eu realmente acho que a vida é uma contribuição e que os limpadores de rua, os enfermeiros, não fazem uma coisa que é menos importante do que a coisa que eu faço. O Roberto Carlos é um exímio cantor. Quando eu conheci o Roberto Carlos, foi uma maravilha, porque ele é um homem extremamente simples. Eu também conheci o Chico Buarque quando eu era mais garoto, fui jogar futebol com o Chico Buarque e fiquei maravilhado, porque o Chico Buarque não era ninguém. Ele era jogava Ele futebol. Joga bem mesmo? Joga direito. Joga futebol, entendeu? Assim, quando eu fui jogar com o Chico Buarque, eu falei, nossa, eu vou ter que passar a bola para ele toda hora, que ele vai me pedir a bola. Imagina, o Chico Buarque te pede a bola e você não dá a bola. Pô, vai negar, né, pô? Dá a bola. Mas não é na hora que você não dá nada a bola. Ele fica lá gritando, bola, bola! E você quer fazer um gol, entendeu? E você também pede pra ele a bola, Chico, a bola, porra! E ele também não te dá a bola. Então o Chico Buarque, eu também conheci. Essas pessoas que eu pude conhecer, que são ícones para mim, culturalmente, né? O Caetano Veloso é outro homem. Você conhece o Caetano, você não prestar atenção, você nem nota que é ele. De tal maneira, ele é uma pessoa desprovida de qualquer Caetano, entendeu? Uhum. Todos eles que eu conheci. Mas algo se constrói em torno, seja do político. Também, eu conheci, por exemplo, o Dr. Ivo Pitangui, que também é uma pessoa que tinha uma aura em torno dele, meio milagrosa. Nada. Eu não trabalhava, eu conhecia ele trabalhando dentro do hospital dele, andando para lá e para cá. Tinha 15 minutos para falar com você, te atendia. Os 15 minutos que ele falava com você parecia uma eternidade. De tal maneira ele se concentrava no que tinha para falar com você. Um homem médico, nada além disso. Uhum. Era um homem brilhante e tal. Enfim, é isso que... Agora, os meios de comunicação
e esse desejo das pessoas de haver esses panteões de semideuses cria essa distorção. Aí vem a Regina Duarte, uma pessoa que tem uma história muito poderosa na televisão, que já tinha manifestado opiniões de centro, de direita, tinha sido muito infeliz já, falando que tinha medo do Lula, uma pessoa assim, mas não tinha manifestado uma opinião nazi-fascista. Sim. Não tinha manifestado uma negação dos fatos bárbaros cometidos a partir do golpe de 64. Isso ela nunca tinha feito. Quando ela foi nomeada, eu escrevi dizendo que era indiferente para mim. Alguns colegas meus, com uma ingenuidade sem fim, parabéns, Regina. Eu falei, isso é inútil. O ministro da Cultura é aquele Alvim, aquele tarado. Sim. Que o Bolsonaro botou e fez aquele discurso lá, igual o Goebbels. Surreal. A Regina, eu falei, ela não é ninguém nessa história. Ela não vai fazer nada que o Bolsonaro não queira que ela faça. Se ela tentar, ele vai mandar ela embora. Se ela Se não nem tentar, o ministro da Saúde manda nada, alguma nem coisa? Nem o ministro da Saúde é um totalitário, um fascista total. Então, eu pessoalmente, eu conheço ela muito pouco, tive com ela 1 ou 2 vezes na vida. Ela é uma pessoa muito educada, muito gentil, diga-se de passagem, uma pessoa absolutamente tratável, não tem nada de ostensivamente agressivo na pessoa dela, mas a participação dela é infeliz, e ela revelou mais uma das pessoas que revelou esse íncube fascismo dentro de si, que quando teve a oportunidade, então o momento histórico se fez e a pessoa então deixa sair e manifesta aquilo que já ia dentro dela, muito reprimido pela censura social, que a única arma contra o nazifascismo é a repressão da sociedade, porque ele é uma tendência muito presente na humanidade, ele não é uma aberração, ele não é uma coisa que acontece que ninguém sabe de onde veio. Ele está dentro da dinâmica psicológica do ser humano. Então, ele tem que ficar reprimido socialmente, senão ele domina, como ele está dominando agora. Eu lamento por ela, mas também não tenho pena nenhuma, não. Uma mulher de idade sabe o que faz. Acho que ela é uma contribuição lamentável para o momento e presta um desserviço inacreditável para o bem de todos. Acho realmente o fim da picada. Como eu falei, vai para o inferno e leva com ele o teu diabo, porque as pessoas estão morrendo por causa dessas atitudes. Sim. Isso não é uma brincadeira, uma coisa assim inconsequente. Não. As pessoas estão morrendo porque tem um ditador no poder. O PT também foi muito negligente em determinadas áreas. Longe de mim poupar o PT dos erros e dos crimes que o PT cometeu. Sim. Mas não havia um projeto genocida dentro do PT. Mas não havia mesmo. São coisas totalmente diferentes, são coisas em outra área. O PT era um projeto civilizado de radicalização de esquerda. O bolsonarismo é um projeto incivilizado de radicalização de extrema-direita, baseado em falsa religiosidade, para domínio de um grupo mínimo de pessoas oriundos da classe média baixa tomarem o poder no Brasil. O PT é tolerável, o PT é negociável, o PT se resolve dentro da democracia. O regime que o Bolsonaro quer implantar é uma negação da democracia. Exatamente. São coisas totalmente diferentes. Essa é a minha opinião. Você comentou também naquela entrevista que você era de esquerda e agora você é de extrema esquerda. O que é ser de esquerda e o que é ser de extrema esquerda para você? Fez parte do projeto de instalação do nazifascismo brasileiro criar a fantasia de que a esquerda é absolutamente desonesta, o que não é verdade. Existe desonestidade em pessoas de esquerda, existem desonestidades praticadas em nome da esquerda, mas não existe uma desonestidade intelectual essencial no pensamento de esquerda. Sim. Assim como também não existe uma desonestidade essencial no pensamento liberal. Há muita desonestidade em nome do liberalismo, em nome da direita, e desonestidade em nome da esquerda. Quando houve essa incriminação absoluta da esquerda, eu falei, é criminoso ser de esquerda? Então eu sou de extrema esquerda. Então eu vou para além, então eu quero ser o bandido mais que tiver. Era uma forma de reclamar legalidade
para as esquerdas. Era uma forma de dizer: eu não vou ter vergonha de ser de esquerda, porque vocês inventaram agora que todo pensamento de esquerda é intrinsecamente desonesto. Nem o comunismo é intrinsecamente uma ditadura. Nem o comunismo é essencialmente uma máquina opressora. Ele, de fato, na prova da história, as revoluções comunistas produziram ditaduras terríveis e levadas a cabo por genocidas como Stalin, como Mao Tse-tung. Sim. Mas se você for ler as palavras que estão lá, você vai ver que o comunismo não é essencialmente uma ideologia ditatorial. Quando o sujeito propõe a ditadura do proletariado, é porque ele considera que todos serão proletários. Então, é uma ironia quase, a ditadura de todos. Ou seja, não é ditadura, é uma democracia, né? Enfim, são questões complexas. Mas foi por isso que eu disse essas coisas, já que vão ficar implicando. E tem mais, eu bato no peito mesmo, que eu sou de esquerda, votei no PT. Desde quando agora que vai ser uma vergonha para mim ter votado no PT? Seria uma vergonha para mim se diante dos crimes do PT eu mantivesse uma arrogante negação. Sim. Se eu continuasse dizendo, não houve mensalão, não, o PT não estava envolvido em falcatruas para administrar o Brasil, não, o PT não apoiou ditaduras africanas, isso tudo, se eu fizesse, eu acho que seria muito ruim. Eu não faço. Eu me permito apenas a dúvida, porque como todos os processos contra o PT foram muito poluídos de intenção política da extrema-direita, eu não sei exatamente qual é a dimensão da corrupção que houve no PT. Duvido quem saiba. Eu não sei exatamente o que se passou com Luiz Inácio Lula da Silva. É difícil saber. Aparentemente, algumas coisas desonestas parece que se passaram. Eu mesmo tenho dificuldade de acreditar que Lula me diga que ele deu 200 palestras para o Odebrecht. Eu fico, tá estranho isso. Mas eu também não acredito em Sérgio Moro e em Delanhol. Eles revelaram-se pessoas profundamente desonestas. Eles queriam fazer uma fundação com dinheiro retribuído da Lava Jato para as mulheres deles administrarem, onde eles seriam certamente os palestrantes, sabe-se lá se remunerando de que maneira. Então, veja, é o que eu tenho dito, é uma guerra de gangues. As pessoas realmente não têm onde se apegar, a verdade está de tal maneira a serviço de interesses políticos que a gente fica completamente perdido. Agora, tem o Freixo, tem a Vera Lúcia do PSTU, tem a Manuela Dávila do Partido Comunista, tem o governador lá comunista do Ceará, o Dino, né, tem o Molon, e tem Pedro? O Ciro Gomes. O Pedro tem ex-presidente na família, primo de segundo grau, uma vocação política inegável. E aí, você toparia adotar uma postura mais presente na política e se colocar... Você já disse que não no outro programa, mas hoje, se colocar como um candidato, já teria meu voto, hein? A presidente? Não, amigo, eu não tenho nenhuma vontade, juro. Mas não tenho vontade não só por não ter vontade, por compreensão da minha absoluta incapacidade. Eu não falo isso com falsa modéstia. Eu não faço isso assim, eu faço que é porque quando alguém pensa em mim para a política objetiva, seja com qualquer cargo que for, presidente da República é um delírio, mas vereador, deputado, eu acho importante eu falar o que eu penso. Ser famoso não faculta ninguém a ter as qualidades que exigem para cargos que são. No caso do legislativo, são cargos de, como é que chama? Legislativos, você tem que ter um conhecimento das leis, do pensamento jurídico do Estado, do funcionamento do Estado. Nos cargos executivos, a pessoa deveria ter uma baita de uma vocação administrativa, saber sentar numa cadeira, receber um bando de papéis. Só de ver essa imagem eu já fico com sono. E ler dados. Eu não sei interpretar uma pesquisa, entendeu? E por aí vai. Então, a única coisa que eu teria a meu favor seria o fato de ser uma pessoa que tem uma certa vontade de conversar e de trocar ideias, que é uma coisa que eu entendo que seja atraente para a vida política, porque é o que faz falta na vida política. Que é a política, né?
Política, a honestidade argumentativa, quer dizer, se você me falar uma coisa contrária ao que eu penso e o seu argumento for coerente, eu vou pensar no que você me disse. Sim. Agora, na política, eles não pensam. Quer dizer, se você é de um partido que não é o meu, você pode falar a maior verdade do mundo que eu vou te contestar apenas para o seu partido não ganhar do meu. Então, a verdade fica sempre a serviço do jogo político. Então, quando as pessoas falam assim, pô, Pedro, vai ser político, a única qualidade que eu teria é essa, né? Que é uma qualidade que eu tenho, que você tem, que milhões de pessoas têm. Milhões de pessoas são capazes de ter uma conversa construtiva, uma conversa honesta. Então, se eu posso ser político, todos podem. Todos poderiam. Que é a minha tese. Tirar a política dos políticos. Sim. E devolver a política para todos nós. Sem que a gente precise se tornar político profissional. Por isso eu jamais serei candidato a nada, porque seria uma desonestidade com os eleitores. Eu não tenho a menor capacidade de administrar nada e a menor capacidade de compreender o sistema jurídico complexo. Eu compreendo assim. Eu não sei nem nada de economia, por exemplo, não sei nada de química, não sei nada. Se você falar para mim assim, petróleo, eu falo, meu Deus do céu, eu só sei fazer teatro. Pô, que já tá louco de bom, né? Poxa vida, quanta coisa. Eu fazer teatro, eu fazer política, tem tanta gente com mais conhecimento e eu falo isso com muita honestidade, sem falsa modéstia e sem nenhuma vontade, assim, de demonstrar, assim, uma certa, como é que chama isso? De não estar apegado ao poder. Imagina, ser um ator famoso já é muito poder, né? Já é muita vontade de ter voz na sociedade, não é nada desprezível. Pois é verdade, uma baita responsabilidade também, né? É, muito, muito poder. E você ainda tem esperança que o Brasil deixe de ser o país do futuro e encontre um caminho no presente? Ou num presente breve? Tenho, cara. A minha revolta é do tamanho da minha esperança. A minha revolta, na verdade, ela é uma impaciência da minha esperança em relação ao dia de amanhã. Eu não me conformo que a gente vá sucumbir a essa invasão. Isso é uma invasão que fizeram ao país por vir a ser, como eu digo. O Brasil é uma construção andando. E volta e meia, essa construção é interrompida geralmente pelos militares, pelas Forças Armadas. As Forças Armadas, há algo ali que é muito errado, sabe? As Forças Armadas entendem que elas são mais do que o próprio país, como se elas fossem o verdadeiro Supremo Tribunal Federal desse movimento. As Forças Armadas têm que se despir dessa responsabilidade, porque elas não têm o direito de se arvorar a essa responsabilidade. As Forças Armadas é apenas um grupo de pessoas. E, obviamente, como todo grupo de pessoas, tende a pensar parecido, tende a gostar das mesmas coisas, tende a ter os mesmos desejos. Eles não têm o direito de impor essa visão de mundo deles, a totalidade, a multiplicidade de um universo de 212 milhões de pessoas. A variedade que essas pessoas todas traz consigo, os militares não podem se achar no direito de podar. Toda vez que o Brasil sai um pouco do que os militares compreendem como sendo o range do caminho que o Brasil pode seguir, eles começam a dizer, opa, nós vamos intervir, opa, isso aqui não admitimos, opa, isso aqui também não vamos deixar. E aí o Brasil fica sendo um filho que nunca o pai diz assim, agora vai viver por tua conta. E as pessoas ficam infantilizadas, as forças políticas ficam infantilizadas. O Jair Messias Bolsonaro hoje, ele só existe porque os militares dão apoio a ele, as Forças Armadas estão lá dentro com ele, em troca de uma aposentadoria melhor que a do povo, em troca de 1.100 e tantos cargos na administração federal, e em troca dessa sensação que aos militares agrada muito, que é o Brasil está limitado, está reduzido a ser apenas aquilo que eles entendem que o Brasil deve ser. Eu não sei de onde isso se origina, se vem desde a fundação da República,
Eu sei que eu vivo aqui, por exemplo, em Portugal, e mesmo na Europa toda, e você ouve algum militar falar em nome da instituição em matéria política? Nenhum. A Europa atravessa as maiores crises, a Europa atravessa, inclusive, eminências de conflitos armados, e os militares mantêm-se subservientes à democracia civil. Esse é o lugar do militar. Ser subserviente, obediente à democracia civil, como é obrigação de todos nós. Sim. De todos. Imagina se os atores tivessem poder bélico para impor essa diversidade do Brasil à sua vontade. Se nós tivéssemos poder bélico para, por exemplo, sei lá, nos opormos ao agronegócio, em tese, né? Seria uma ditadura da vontade dos atores. Não, nós temos que negociar com o agronegócio no Congresso, eles puxam para cá, a gente puxa para lá, a gente faz assembleia com o trabalhador rural, a gente tenta fazer uma pauta de reivindicações. Isso é o jogo democrático, né? Os militares não acreditam na democracia porque a estrutura mesma da lógica militar não comporta a democracia. Exatamente. Mas é o que eu disse uma vez, o respeito à hierarquia, ele só é justificável moralmente quando a hierarquia está a serviço da sua finalidade. E a finalidade da hierarquia militar é o conflito bélico com o inimigo. É a única finalidade. Ou seja, e eu discordo até dela, mas essa é a lógica dela. Sim. Supõe-se que o soldado vai executar a ordem que foi decidida pelo superior, pelo bem da vitória no campo de batalha. Não há outra razão para ela existir. Então, o militar tem que entender que essa lógica não se presta para o trato da política. Nós não estamos em guerra. Não há nenhuma necessidade de haver soldados, sargentos, tenentes, capitães, generais. Não há. Na política é todo mundo igual. Sim. Então, quando esse infeliz senhor Heleno, que esse senhor diversas vezes manifesta sua irritação contra coisas que o incomodam e diz que isso não é tolerável, agora mesmo o ministro do Supremo fez uma intimação para depoimento de 3 generais. Sim, e botou ao fim do documento uma coisa que ele é obrigado a botar. Sim, é praxe. E se eles não forem, serão levados coercitivamente debaixo de vara. Exatamente. Isso é uma expressão jurídica. Isso no popular tem um sentido, mas naquele documento é uma expressão formal. Sim. Isso é uma coisa que ele é obrigado a dizer, para que o depoente seja informado de que, se ele não for, ele poderá ser obrigado a ir. Exatamente. E aí os militares tomam isso como uma ofensa, porque eles se sentem diferentes do povo, acima do país. Eles se sentem merecedores de direitos que o resto da população não tem. Sim. Eles não têm esses direitos, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo eles têm esse direito, entende? Afora que o Bolsonaro, concomitante a esse apoio das Forças Armadas, ele cultiva a ilegalidade do apoio de máfias policiais, né? Nós sabemos que o Brasil tem uma longa história de máfias policiais, onde o Bolsonaro também angaria adeptos para o seu projeto fascista, prometendo o que para essas pessoas? Ascensão social, enriquecimento. Exatamente. Coisa que ele não dará, porque o fascismo é um projeto de elite. Todos os fascismos produzem uma elite administrativa, que é quem vai viver bem, e vai continuar alimentando aquela geração. Os fascismos geralmente duram, no máximo, 2 gerações, porque as gerações descobrem a falácia fascista, né? Sim. E acabam se opondo a ele, mas eles matam muita gente nesses 30, 40 anos que eles duram. Por isso é que é trágico, e nós temos que falar, gritar, mostrar, denunciar. Isso tudo que outro dia falei a favor desses políticos que estão tão bravamente lutando dentro da estreita, precária, errática legalidade que ainda há. Sim. Há muito pouca estrutura legal sustentando a democracia brasileira.
Você tem um Supremo Tribunal Federal onde já há nesse Supremo pessoas sobre as quais para grande dúvida. Sim. E muitas, inclusive, colocadas lá pelo PT. Então, veja como a nossa situação, eu falo, o povo brasileiro, o melhor que faz é entender que nós não temos nenhuma estrutura perfeita do nosso lado. E nós temos que nos agarrar ao pouco que há. Exatamente. Por isso que eu falo, não me importa muito a ideologia, me importa hoje mais o caráter e a honestidade. O sujeito é de centro-direita, é de esquerda, é de centro-esquerda, é comunista, é até um liberal radical, mas é honesto. Sim. Acredita que o liberalismo produz justiça social. Essa é a questão. Todos nós que acreditarmos que a democracia é o único bem comum que temos, estamos nesse momento do mesmo lado. Sim. As nossas diferenças pragmáticas estão adiadas para o momento em que a democracia for conquistada novamente. Quando nós tivermos de novo o país marchando dentro de uma democracia que está se aprimorando e não que esteja se deteriorando, podemos novamente conversar. E então, nós queremos uma medicina pública ou não? Nós queremos uma escola pública ou não? Nós queremos financiar a escola através de vouchers pessoais, como querem os liberais, ou nós queremos que o Estado pague? Como é que nós... Isso tudo são conversas maravilhosas, imensas, técnicas, Sim. políticas, que dependem de haver uma democracia em construção. No momento, com uma democracia em destruição, a única luta é restabelecer a democracia. Na minha opinião, é a única. Exatamente. Por isso é que no Instagram eu fiz muito esforço para ter amigos de direita, democratas, amigos liberais, com compreensão da justiça social. Uhum. O sujeito que acredita que o mercado produz justiça social. Ok, eu não acredito, mas eu não me incomodo de conviver pacificamente com ele que acredita. E também eu aprendi muita coisa com os liberais, eu fui ler os autores liberais, Friedman, essa coisa, aprendi uma porção de coisa. Uhum. E você encontra lá, inclusive, desejo de liberdade, desejo de justiça social. Se o sujeito está certo ou não, tanto quanto o comunista também deseja justiça social. Se ele está certo ou não, é a questão, Sim. né? Sim. Tudo vai pertencer ao Estado, nada vai pertencer ao Estado. Mas como conversávamos, isso tudo depende de haver uma democracia em construção. O momento que há no Brasil é uma democracia sendo destruída. Exatamente. Então a luta, meu amigo, é por manter as eleições, é por acabar com as fake news, Exatamente. para proibir que bandido seja candidato. Não legalizar a milícia como o presidente quer, né? E assim... Rapaz, lá no Rio de Janeiro teve um cara que estava preso, que era miliciano. Foi premiado. No estado do Rio de Janeiro. Saiu da cadeia e é candidato. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Quer dizer, eu não entendo como é que a democracia brasileira tem essa falha. Não é? Que alguém condenado a 8 anos de cadeia possa depois postular um cargo público sem ter renunciado publicamente aos crimes pelos quais foi condenado. O sujeito se jura inocente. Sim. Se o sujeito foi preso e condenado, sai da cadeia, se jura inocente, ou o nosso sistema judiciário comete equívocos um atrás do outro, ou essa pessoa não poderia ter o direito de se oferecer para cargo público. Sim. Enfim, são imperfeições. Em homenagem na Assembleia Legislativa a miliciano que estava preso, e outros casos também de político que está preso e sai em liberdade... não é? Liberdade... Aécio Neves, Temer. Não é verdade? O que essas pessoas estão fazendo soltas, Aécio né? Aécio Neves, réu, com vídeos e áudio e vídeo, não é? dele dizendo que ia pegar dinheiro com a JBS, 2 milhões para pagar advogado. Exatamente. Crimes assim... Jucá e todos aqueles outros que ninguém mais nem fala nada, né? Nada, e só prendem o Lula. Exatamente, e vão voltar, né? Vão voltar, numa próxima eleição estão aí de volta, que nem Collor, que nem foi Maluf, que nem foram tantos... Collor, mas o Aécio Neves se reelegeu. É de chorar. Tá aí, é deputado. Um homem que, inclusive, historicamente, é um dos responsáveis pela ascensão do nazifascismo, quando ele declarou que ia destruir o governo da Dilma. Esse é um criminoso histórico, Sim. É uma pessoa que eu acho das piores que tem no cenário político brasileiro.
Collor, Renan Calheiros, Maluf, o Temer, todos esses só foram atrás do Lula. Sim. E aí realmente fica tudo muito estranho. Não é? Aí realmente, seja o Lula culpado de alguma coisa ou não, como é que nós vamos saber se todos os outros... Eu falo, é lutar pela democracia. Exatamente. Até para eu poder responsabilizar o PT dentro de um sistema democrático que eu acredite. Eu falo, não, agora vamos olhar os crimes do PT, mas agora vamos olhar sem Moro, sem Dallagnol. Vamos olhar num Estado de Direito mais perfeito do que aquele que tinha. E olhar o de todos os outros também, né? Todos os anteriores. E de todo mundo. Porque, né? Isso, de todo mundo. Vamos olhar tudo. Exatamente. Ah, então isso é crime? Vamos olhar. Mas é uma luta de gerações, né? É a construção de um país, né? Uma das ilusões minhas foi acreditar que havia Brasil. Que se tratava de chegar ao poder. Isso também acho que é um equívoco do PT e de todo o movimento que se deu através do PT. Achar que a questão era chegar ao poder e de um país que já funcionava. Quando chegou ao poder, descobriu-se que o país não funcionava. E que então era preciso corromper os agentes públicos para, ao corromper os agentes, construir o país ao mesmo tempo. Mas a corrupção é um pecado muito venenoso. Ela deixa sequelas morais que impedem a construção do próprio país. Exatamente. Então, a minha mudança de perspectiva com a derrocada do projeto petista é essa. Eu não luto mais para chegar ao poder ou que o grupo com o qual eu me identifico politicamente chegue ao poder. Eu luto pela democracia. Eu luto para criar uma democracia que seja tão poderosa que eu me sinta representado pelo país independentemente da administração momentânea. Sim. E dou como exemplo Portugal. Eu já estive aqui em Portugal, debaixo de uma administração de centro-direita e de esquerda. De centro-esquerda, de esquerda. PS é de esquerda. Portugal continuava sendo Portugal. O país não sofria abalos sísmicos quando mudava a administração. A vida continuava mais ou menos buscando a sua felicidade. No Brasil, como a democracia é muito frágil, cada vez que muda a administração, a própria democracia treme, porque a pessoa que chega ao poder não chega para governar democraticamente, chega para tentar governar autoritariamente, driblando a democracia. Isso foi o projeto petista. E esse é o projeto, antes do PT, de todos. A administração do Fernando Henrique associou-se, à época, a um grupo de centro-direita, oriundo da Arena, que era o partido que dava sustentação à ditadura. Esse foi o drible que a administração do PSDB deu à democracia. Eu me associo ao grupo de pessoas que é contra a democracia, que está no momento obrigado a viver dentro da democracia, e assim eu consigo fazer uma boa parte das reformas que nós queremos fazer. E, de fato, eles foram muito eficientes. O PSDB conseguiu fazer diversas reformas estruturais do Brasil. Eu não tenho como julgar se elas foram boas ou mais. Eu sei, por exemplo, assim, que o telefone no Brasil não existia, era um inferno, e quando privatizou, melhorou. Agora, se tinha que ter vendido a Vale do Rio Doce, eu não tenho cultura nem conhecimento para dizer. Eu teria que estudar 1 ano e meio da minha vida para poder dar uma opinião, né? O Fernando Henrique também e o PSDB seguraram a inflação, que era uma missão que agora parece uma coisa banal, mas era uma missão hercúlea naquela época. E a inflação produz muita pobreza, né? Porque produz muita concentração de renda. Então, o PSDB deu ali o seu drible, o PT deu lá o seu drible. Ainda são os dois períodos, o governo do Lula e do Fernando Henrique, de maior construção democrática do Brasil. Né? Comparado com o que havia antes e comparado com o que havia depois, porque antes do Fernando Henrique era Collor, Sarney, uma bandidagem sem fim. Então fica esses dois aí como o melhor momento. Se nós pudéssemos recuperar essa dicotomia Lula e Fernando Henrique, já estava ótimo. Se as próximas eleições fossem de novo para o segundo turno, Lula e Fernando Henrique, eu já estava achando bom. Oba, podemos democraticamente. Até porque uma coisa que é preciso dizer sobre o PT. O PT tem muitas ambivalências.
O PT, em muitos momentos, se comportou muito bem em relação à democracia. Em outros momentos, ele se comportou muito mal, corrompendo agentes públicos. Mas, por exemplo, o Lula sempre respeitou o Procurador-Geral da República, ele escolhia um daqueles caras lá que eles votavam. Sim. O PT nunca interviu na Polícia Federal, né? Criticam o Fernando Henrique por ter posto um Procurador-Geral da República que não processava ninguém. Pode ser que seja verdade. Eu não tenho como saber exatamente. Pode ser que seja verdade. Se for, é um desses dribles na democracia a qual eu me refiro, né? Por isso que a luta, na minha opinião, é hoje pela democracia. Mas faço uma ressalva. Respeito a opinião dos meus amigos marxistas quando dizem que a democracia é um fato posterior à justiça social. Que, de fato, na pobreza, você não consegue que a pessoa se eduque, que a pessoa se instrua, que a pessoa tenha saúde, que a pessoa tenha emprego. Como é que você vai querer pedir que a pessoa seja um agente positivo da democracia se ela não tem condições mínimas de vida? Então, antes da democracia, é preciso haver uma compreensão moral do imperativo da justiça social. A justiça social, de fato, e nisso eu aprendi com os meus amigos marxistas, ela é anterior à democracia. Senão a democracia vira o que eles dizem que ela pode ser, uma democracia burguesa, que mantém no poder sempre os donos do dinheiro, e não um veículo de se obter realmente a representação popular. Caramba, acho que eu vou sair candidato mesmo. Bem então, que você tem um Pedro, pô, fica a dica aí, meu voto já é seu, hein, pô. Acho que eu vou sair logo para presidente, sim, porque também então, já... Né? Não lembro quem disse, mas sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande, né? Então, pô, não é verdade? Então, mas... Não, pelo amor de Deus. Uma família não pode ter 2 presidentes. Isso é uma coisa proibida. Já teve um na minha família. Não é? Já ocupou o cargo, né? É, já foi. E assim a gente termina a segunda parte do programa com Pedro Cardoso. Aproveito para deixar o meu agradecimento e o convite para que você assista a última parte desse programa tão bacana. Um abraço e até já. Você ouviu na Rádio Zucatuga Encontro Cultural. Rádio Zucatuga.